A celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos será precedida de chamamento público a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando a seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste. Parágrafo 1º. Deverá ser dada publicidade ao chamamento público, inclusive ao seu resultado, especialmente por intermédio da divulgação da primeira página do sítio oficial do órgão ou entidade concedente, bem como no portal dos convênios. Parágrafo 2º. O ministro de Estado ou o dirigente máximo da entidade da administração pública federal poderá, mediante decisão fundamentada, excepcionar a exigência prevista no caput nas seguintes situações. Inciso 1. Nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada situação que demande a realização ou manutenção de convênio ou contrato de repasse, pelo prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação da vigência do instrumento. Inciso 2. Para a realização de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer sua segurança. Inciso 3. Nos casos em que o projeto, atividade ou serviço objeto do convênio ou contrato de repasse já seja realizado adequadamente mediante parceria com a mesma entidade há pelo menos 5 anos e cujas respectivas prestações de contas tenham sido devidamente aprovadas. Artigo 5º. O chamamento público deverá estabelecer critérios objetivos visando a aferição da qualificação técnica e capacidade operacional do conveniente para a gestão do convênio. Artigo 6º. Constitui cláusula necessária em qualquer convênio ou contrato de repasse celebrado pela União e suas entidades. Inciso 1. A indicação da forma pela qual a execução do objeto será acompanhada pelo concedente. Inciso 2. A vedação para a conveniente de estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de receber recursos federais. Parágrafo único. A forma de acompanhamento prevista no inciso 1 do caput deverá ser suficiente para garantir a plena execução física do objeto. Artigo 6-A. Os convênios ou contratos de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos deverão ser assinados pelo ministro de Estado ou pelo dirigente máximo da entidade, da administração pública federal concedente. Parágrafo 1º. O ministro de Estado e o dirigente máximo da entidade da administração pública federal não poderão delegar a competência prevista no caput. Parágrafo 2º. As autoridades de que trata o caput são responsáveis por: inciso 1. Decidir sobre a aprovação da prestação de contas. Inciso 2. Suspender ou cancelar o registro de inadimplência nos sistemas da administração pública federal. Parágrafo 3º. A competência prevista no parágrafo 2º poderá ser delegada a autoridades diretamente subordinadas àquelas a que se refere o parágrafo 1º, vedada a subdelegação. Artigo 6b. Para a celebração de convênio ou de contrato de repasse, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão apresentar: inciso 1. Declaração do dirigente da entidade. Alínea A. Acerca da não existência de dívida com o poder público e quanto à sua inscrição nos bancos de dados públicos e privados de proteção ao crédito. Alínea B. Acerca do não enquadramento dos dirigentes relacionados no inciso 2 do parágrafo 3º, do parágrafo 2º do artigo 3º, na vedação prevista no inciso 2 do caput do artigo 2º. Inciso 2. Prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Inciso 3. Prova de regularidade com as fazendas federal, estadual, distrital e municipal e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na forma da lei.
Inciso 4. Comprovante do exercício nos últimos 3 anos, pela entidade privada sem fins lucrativos, de atividades referentes à matéria objeto do convênio ou do contrato de repasse que pretenda celebrar com órgãos e entidades da administração pública federal. Inciso 5. Declaração de que a entidade não consta de cadastros impeditivos de receber recursos públicos. Inciso 6. Declaração de que a entidade não se enquadra como clube recreativo, associação de servidores ou congênere. Parágrafo 1º. Verificada a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado, o convênio ou contrato de repasse deverá ser imediatamente denunciado pelo concedente ou contratado. Parágrafo 2º. A análise e a aprovação do requisito constante do inciso 4 do caput deverá ser realizada pelo órgão ou pela entidade da administração pública federal concedente ou contratante. Artigo 7º. A contrapartida será calculada sobre o valor total do objeto e poderá ser atendida da seguinte forma: Inciso 1. Por meio de recursos financeiros, pelos órgãos ou entidades públicas, observados os limites e percentuais estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. Inciso 2. Por meio de recursos financeiros e de bens ou serviços, se economicamente mensuráveis, pelas entidades privadas sem fins lucrativos. Parágrafo 1º. Quando financeira, a contrapartida deverá ser depositada na conta bancária específica do convênio em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, ou depositada nos cofres da União, na hipótese de o convênio ser executado por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAF). Parágrafo 2º. Quando atendida por meio de bens e serviços, constará do convênio cláusula que indique a forma de aferição da contrapartida. Artigo 8º. A execução de programa de trabalho que objetive a realização de obra será feita por meio de contrato de repasse, salvo quando o concedente dispuser de estrutura para acompanhar a execução do convênio. Parágrafo único. Caso a instituição ou agente financeiro público federal não detenha capacidade técnica necessária ao regular acompanhamento da aplicação dos recursos transferidos, figurará no contrato de repasse, na qualidade de interveniente, outra instituição pública ou privada a quem caberá o mencionado acompanhamento. Artigo 9. No ato de celebração do convênio ou contrato de repasse, o concedente deverá empenhar o valor total a ser transferido no exercício e efetuar, no caso de convênio ou contrato de repasse com vigência plurianual, o registro no CIAF, em conta contábil específica, dos valores programados para cada exercício subsequente. Parágrafo único. O registro a que se refere o caput acarretará a obrigatoriedade de ser consignado crédito nos orçamentos seguintes para garantir a execução do convênio. Artigo 10. As transferências financeiras para órgãos públicos e entidades públicas e privadas decorrentes da celebração de convênios serão feitas exclusivamente por intermédio de instituição financeira oficial, federal ou estadual, e, no caso de contratos de repasse, exclusivamente por instituição financeira federal. Parágrafo 1º. Os pagamentos à conta de recursos recebidos da União, previsto no caput, estão sujeitos à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação pelo banco do beneficiário do pagamento, poderão ser realizados pagamentos a beneficiários finais, pessoas físicas que não possuam conta bancária, observados os limites fixados na forma do artigo 18. Parágrafo 3º. Toda movimentação de recursos de que trata este artigo por parte dos convenentes, executores e instituições financeiras autorizadas será realizada observando-se
os seguintes preceitos. Inciso 1. Movimentação mediante conta bancária, específica para cada instrumento de transferência, convênio ou contrato de repasse. Inciso 2. Pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária, de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento por ato da autoridade máxima do concedente ou contratante, devendo o convenente ou contratado identificar o destinatário da despesa, por meio do registro dos dados no SICONV. Inciso 3. Transferência das informações mencionadas no inciso 1 ao CIAF e ao portal de convênios em meio magnético, conforme normas expedidas na forma do artigo 18. Parágrafo 4º. Os recursos de convênio, enquanto não utilizados, serão aplicados conforme disposto no artigo 116, parágrafo 4º da Lei 8666, dada pelo Decreto 8.943. Parágrafo 5º. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo 4º serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas exclusivamente no objeto da sua finalidade, observado o parágrafo único do artigo 12. Parágrafo 6º. A prestação de contas no âmbito dos convênios e contratos de repasse observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos no ato conjunto de que trata o caput do artigo 18. Parágrafo 7º. A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros, que deverá ser registrada pelo concedente no SICONV. Parágrafo 8º. O prazo para análise da prestação de contas e a manifestação conclusiva pelo concedente será de 1 ano, prorrogável no máximo por igual período, desde que devidamente justificado. Parágrafo 9. Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação da prestação de contas e na comprovação de resultados, a Administração Pública Federal poderá, a seu critério, conceder prazo de até 45 dias para o conveniente sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. Parágrafo 10. A análise da prestação de contas pelo concedente poderá resultar em: inciso 1. Aprovação. Inciso 2. Aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal, de que não resulte dano ao erário. Inciso 3. Rejeição, com a determinação de imediata instauração de tomada de contas especial. Parágrafo 11. A contagem do prazo de que trata o parágrafo 8º inicia-se no dia da apresentação da prestação de contas. Parágrafo 12. Fim do prazo de que trata o parágrafo 8º, considerado o período de suspensão referido no parágrafo 9, a ausência de decisão sobre a aprovação da prestação de contas pelo concedente poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou entidade pública referente ao exercício em que ocorreu o fato. Parágrafo 13. Nos casos de contratos de repasse, a instituição financeira oficial federal poderá atuar como mandatária da União para execução e fiscalização desses contratos. Artigo 11. Para efeito do disposto no artigo 16 da Lei 8666, a aquisição de produtos e a contratação de serviços com recursos da União, transferidos a entidades privadas sem fins lucrativos, deverão observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de votação prévia de preços no mercado antes da celebração do contrato. Artigo 11-A. Nos convênios e contratos de repasse firmados com entidades privadas sem fins lucrativos, poderão ser realizados despesas administrativas, com recursos transferidos pela União até o limite fixado pelo órgão público, desde que, inciso 1, estejam previstas no programa de trabalho. Inciso 2, não repassem 15% do valor do objeto. Inciso 3, sejam necessárias e proporcionais ao cumprimento do objeto. Parágrafo 1º. Consideram-se despesas administrativas
as despesas com internet, transporte, aluguel, telefone, luz, água e outras similares. Parágrafo 2º. Quando a despesa administrativa for paga com recursos do convênio ou do contrato de repasse e de outras fontes, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. Artigo 11b. Nos convênios e contratos de repasse firmados com entidades privadas sem fins lucrativos, é permitida a remuneração da equipe dimensionada no programa de trabalho, inclusive de pessoal próprio da entidade, podendo contemplar despesas com pagamentos de tributos, FGTS, férias e 13º salário proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores, inciso 1, correspondam a atividades previstas e aprovadas no programa de trabalho. Inciso 2, corresponde à classificação técnica para a execução da função a ser desempenhada. Inciso 3, sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua a entidade privada sem fins lucrativos. Inciso 4, observem em seu valor bruto individual 70% do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo Federal. Inciso 5, sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado ao convênio ou contrato de repasse. Parágrafo 1º. A seleção e contratação pela entidade privada sem fins lucrativos da equipe envolvida na execução do convênio ou contrato de repasse observará a realização do processo seletivo prévio, observadas a publicidade e a impessoalidade. Parágrafo 2º. A despesa com equipe observará os limites percentuais máximos a serem estabelecidos no edital de chamamento público. Parágrafo 3º. A entidade privada sem fins lucrativos deverá dar ampla transparência aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto do convênio ou contrato de repasse. Parágrafo 4º. Não poderão ser contratadas com recursos do convênio ou contrato de repasse as pessoas naturais que tenham sido condenadas por crime. Inciso 1. Contra a administração pública ou o patrimônio público. Inciso 2. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Ou, inciso 3, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Parágrafo 5. A inadimplência da entidade privada sem fins lucrativos em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do convênio ou contrato de repasse. Parágrafo 6º. Quando a despesa com a remuneração da equipe for paga proporcionalmente com recursos do convênio ou contrato de repasse, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.